Células vazias que se transformam em zeros ou valores estranhos podem prejudicar suas planilhas e desorganizar seus cálculos. Mas e se eu te dissesse que há um jeito simples de fazer com que essas células não exibam nada e mantenham os cálculos de sua planilha mais organizados e eficientes? No vídeo de hoje, vamos aprender 3 técnicas simples para lidar com células vazias de forma que elas não atrapalhem mais seus resultados e cálculos na planilha. Nessa aula prática, então, aprenderemos essas 3 técnicas e também a utilização de 4 funções do Planilhas Google. Então, vamos para a prática por meio deste exemplo com dados fictícios e didáticos para estudo e já vamos iniciar analisando esta tabela, que possui produtos, quantidades, valor unitário e um total, sendo que o total é a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. E se, por exemplo, quiséssemos calcular a média destes totais, já teríamos um problema, pois nesta linha não há nenhum valor na quantidade, porém o retorno está sendo zero. E este zero ele já está alterando o cálculo da média. Então, por exemplo, se eu apagar este zero, a média subiu. Já com a existência desse zero, por mais que não haja nenhuma quantidade registrada, a média foi alterada. Em alguns cálculos, alguns contextos da planilha, isso poderia gerar equívocos, erros. Então, como podemos lidar com células vazias para que retornem também valores vazios, ou seja, que não retornem nenhum dado? Então, neste contexto, por exemplo, não a quantidade está retornando zero. Já neste outro contexto, não a quantidade e, consequentemente, não há retorno. Então, vamos lá. Forma número 1 de ter um retorno vazio quando, no contexto do cálculo, tiver uma célula vazia. Forma número 1, lembrando que serão 3 formas. Nesta primeira, vamos utilizar a função num.charact juntamente com a função c. Esta função num.charact ela vai retornar o tamanho de uma string. E, por exemplo, se eu selecionar uma célula que não possui conteúdo, o retorno desta função é zero. Então, basicamente, vamos fazer o seguinte. Aqui no total, vou digitar igual a c. Então, vamos brevemente contextualizar a utilização da função c, que retorna o valor dependendo da expressão lógica. Seleciona a função, o primeiro parâmetro vai ser essa expressão lógica, que é basicamente uma comparação, uma expressão que representa um valor lógico, que vai retornar verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se selecionar aqui a célula A2, se a célula A2 possuir o texto caderno, então aqui entre aspas duplas digitei o valor texto caderno, ponto e vírgula, o valor C verdadeiro, ou seja, se essa comparação for verdadeira, o que queremos como retorno? Neste caso, informar, por exemplo, que o texto de A2 é caderno. Então, abrindo e fechando aspas duplas, né? Ponto e vírgula. E se essa comparação, se essa expressão lógica for falsa, qual o retorno que queremos? Então, aqui nesse caso, poderia, por exemplo, abrir e fechar aspas duplas e digitar aqui que o texto de A2 não é caderno. E se eu fechar parênteses ao fim da função, muito bem, temos aqui que o texto de A2 é caderno, pois realmente é esse texto. Porém, se eu mudar, por exemplo, para caneta, o retorno já foi que o texto de A2 não é caderno, pois esta comparação retornou o valor falso e o retorno do falso está aqui. Assim como o retorno de verdadeiro está nesse primeiro espaço entre aspas duplas. E podemos também utilizar isso não apenas com textos, mas com valores, por exemplo. Então, se eu digitar igual a C e a expressão lógica for, por exemplo, que o valor de B2, né, no caso 15, se esse valor for maior do que 10, ponto e vírgula, valor-se verdadeiro, então abrir e fechar aspas duplas. Se essa expressão for verdadeira, se realmente o valor de B2 for maior do que 10, podemos informar que o valor de B2 é maior do que 10. E aqui, então, ponto e vírgula, e o valor ser falso, ou seja, se essa informação, se essa comparação, expressão lógica for falsa, ou seja, se o valor de B2 for menor ou igual a 10,
qual o retorno que queremos, então poderia abrir e fechar aspas duplas e digitar o valor de B2 é menor ou igual a 10, por exemplo. E aqui, fechando parênteses, apertando Enter, então o valor de B2 é 15. Então, realmente, o valor de B2 é maior do que 10. Expressão verdadeira, primeiro retorno. Porém, se alterarmos o valor, por exemplo, para 8, o valor de B2 é menor ou igual a 10. Se eu digitar aqui 10, novamente, o valor de B2 é menor ou igual a 10, pois esta expressão teve um retorno falso e este segundo retorno, este segundo valor ser falso, foi chamado pela função. Muito bem. Seleciona a opção, que retorna o valor dependendo da expressão lógica. A nossa expressão lógica, basicamente, vai ser, então, se num.charact da célula B4 for igual a 0, ou seja, se o texto estiver vazio, vamos retornar nada. Então, abro e fecho aspas duplas. Porém, se o valor da expressão lógica for falso, ou seja, se o num.charact de B4 for diferente de 0, aí sim, vamos fazer, então, B4 multiplicado por C4. Fechando parênteses, apertando Enter, então vamos testar. Nada aqui na quantidade e nada no total. Porém, se eu digitar, por exemplo, 1, já temos 1 multiplicado por 2.000, retorno 2.000, o que já alteraria a média. E se novamente eu apagar o texto, total é um retorno vazio. Muito bem, essa foi a primeira forma, lembrando que são 3. Agora, a segunda forma, basicamente, utilizaremos a função cell.vazia. E essa função, ela vai verificar, vai indicar se a célula referida está vazia. Então, se eu selecionar a opção e referenciar, por exemplo, a célula B4 e fechar parênteses, o retorno é true, ou verdadeiro, pois esta célula está vazia. Então, o retorno é verdadeiro, porém, se ela tivesse algum conteúdo, o retorno seria falso. E, novamente, então, vamos utilizar a função C. E essa função C, que ela analisa uma expressão lógica, e dependendo da expressão lógica, se for verdadeira ou falsa, vai retornar ou um valor ou outro valor. Inclusive, se quiser aprender um pouco mais sobre a função C, há um vídeo bastante interessante ensinando a utilizar essa poderosa função do Planilhas Google aqui no canal. Agora, dando sequência, então, selecionando a função C. C, chamamos agora a função cell.vazia. Então, referenciando a célula B4. Se esta célula estiver vazia, ponto e vírgula, então se ela estiver vazia, o nosso retorno vai ser abrir e fechar aspas duplas. Se ela estiver vazia, não retorna nada. Porém, se ela for falsa, ou seja, se o retorno dessa expressão lógica perceber que esta célula não está vazia, aí sim, faça a multiplicação da célula B4 pela célula C4. Então, fechando parênteses, apertando Enter. Muito bem. Célula vazia, retorno vazio. Porém, se eu adicionar aqui um valor, já é realizada a multiplicação da quantidade pelo valor unitário total, que vai refletir na média. Muito bem, essa foi a segunda forma. E agora vamos para a terceira forma de realizar isso, que é basicamente utilizando a função contar ponto vazio. Então, se eu chamar a função digitando igual a contar ponto vazio, essa função ela vai retornar o número de valores vazios. E aqui, selecionando a função, novamente, se eu selecionar uma célula vazia, o retorno vai ser 1, pois esta função está contando quantas células do intervalo são vazias. Como estamos analisando apenas uma célula específica, o retorno foi 1. Porém, se eu fizesse, por exemplo, contar ponto vazio e selecionasse esse intervalo,
o retorno seria 2, pois há 2 células vazias. Mas enfim, indo agora para o contexto que vamos utilizar a função condicional C, novamente digito igual C, que retorna o valor dependendo da expressão lógica. Agora, a expressão lógica vai ser basicamente contar ponto vazio, seleciono a função, seleciono esta célula da quantidade e se o retorno for maior do que zero, ou seja, se a célula estiver vazia, então ponto e vírgula, vamos ter o primeiro retorno, valor C verdadeiro, abrir e fechar aspas duplas, basicamente, pois se contar ponto vazio da célula for maior do que zero, quer dizer que a célula está vazia, logo o retorno também vai ser vazio. Ponto e vírgula, porém, se essa expressão lógica for falsa, ou seja, se houver conteúdo na célula, aí sim vamos fazer a multiplicação de B4 pela célula C4. Fechar parênteses e, então, célula vazia, retorno vazio. Porém, se eu digitar alguma quantidade, já é feito o cálculo, a multiplicação, que vai refletir, inclusive, na média. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar a função C juntamente com as funções num.charact, excel.vazia e contar.vazio para ter retornos vazios quando uma célula está vazia, evitando que seja calculado baseado numa célula que não possui valor, uma célula que está vazia. E isso resolveria o imprevisto deste contexto, deste exemplo, dessa forma. Então, por exemplo, quantidade 1, calculou, célula vazia, retorno vazio. E se você gostou do conteúdo, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.